Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, excelente noite para todos nós e, claro, evidente, você vai deixar aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Também é o seguinte, meu amiguinho, faz aí, ó, se inscreve no canal e compartilha o nosso link. Já chegamos aos 14 mil, graças a você. Marca muito interessante para o nosso canal, 14 mil inscritos, que beleza. Muito obrigado de coração. Vamos para as nossas pautas, está aqui na tela um movimento de mercado que está sendo falado pelo jornalista Luiz Fabiani, que envolve o Esquadrão de Aço. É sobre este jogador que está aí, é o Gabriel Moscardo. Ele é volante da base da equipe do Corinthians, ele tem 17 anos. A informação do Luiz é a seguinte: interesse de clubes do Brasil faz Corinthians acelerar conversas com o Chelsea por Moscardo. Pronto. A informação textual que está aí logo de cara mostra o seguinte: se há times do Brasil interessados no atleta, por que o Corinthians quer acelerar as conversas com o Chelsea? Para justamente não fortalecer as equipes do Brasil, mas tem envolvimento financeiro. O Gabriel Moscardo é um atleta que tem uma multa rescisória para clubes do Brasil e para os clubes do exterior. Para clubes do Brasil, o Corinthians entende que a multa é acessível e o garoto tem contrato com o Timão até junho de 2024. Então, a movimentação do Corinthians é para justamente ter um retorno financeiro interessante. O Chelsea está no mercado adquirindo atletas novos. É um movimento parecido como o Arsenal. O Arsenal adquiriu jogadores bem novos, sofreu na Premier League durante uma ou duas temporadas e depois está colhendo os frutos do amadurecimento desses jovens atletas. Por exemplo, foi vice-campeão da Premier League, que não é pouca coisa não, está inclusive na Champions League. Então já há um aumento das receitas do Arsenal por ter feito um investimento, né, em jovens que inicialmente tiveram dificuldade e depois entraram forte na competição. O Chelsea me parece que faz esse movimento e está analisando o cenário mundial buscando atletas novos. E o Gabriel Moscardo entrou no radar da equipe inglesa. Mas, como o Corinthians imagina, existe a possibilidade, sim, do atleta ter uma, uma na realidade, uma proposta, né? Uma proposta ou uma sondagem de um clube brasileiro que possa financeiramente arcar com a multa rescisória. O Corinthians acelerou as conversas com o Chelsea. Esta informação está no portal itatiaia.com.br e o jornalista que produziu a reportagem é o Luiz Fabiani. Ele, inclusive, é setorista do Corinthians, tem muita coisa dele com relação ao Corinthians. Então, trazendo a informação, o motivo principal é o temor do clube paulista com um assédio de clubes brasileiros sobre o jogador que está aí na tela, 17 anos, e surgiu a informação trazida pelo Luiz Fabiani de que o Bahia está no radar justamente do Gabriel Moscardo, buscando informações com relação ao atleta, mas que é um movimento, ao ver, né, do jornalista, na visão do jornalista, é um movimento que pode levar o Gabriel Moscardo para a Europa com mais facilidade. Visto isso com o Juba, né? Há também este movimento de o Juba entender que tem 23 anos, que teria menos possibilidades de ir para a Europa, que é o sonho de qualquer atleta, mas que ao entrar no Grupo City via Bahia, ele pode sim, depois do final do contrato, entrar em algum clube europeu controlado pelo Grupo City, né? Então, esta ideia que o Corinthians pensa pode acontecer com o Moscardo de que forma? A informação, continuando, do Luiz é a seguinte: neste cenário, um dos clubes que colocou o Moscardo no radar foi o Bahia, clube brasileiro que faz parte do City Futebol Grupo, que detém, entre outros clubes, o Manchester City da Inglaterra. Uma eventual ida ao time baiano poderia ser uma manobra para levar o jovem volante para o velho continente sob custos menores. Este é o entendimento da matéria. É por conta deste temor que o Corinthians busca avançar nas conversas com o Chelsea. A negociação, a princípio, renderia 25 milhões de euros, em torno de 133 milhões de reais, aos cofres do Timão, que seria a maior venda, inclusive, da história do clube.
Outro fator que pesa favoravelmente ao Corinthians está ligado à demanda do Chelsea por Moscardo. O clube inglês está disposto a comprar o atleta e emprestar para o Corinthians até junho de 2024. Então, meu amiguinho, o Corinthians busca sim um retorno financeiro maior para ter o atleta, mas toma todos os cuidados, porque o Bahia está de olho. E aí vem a questão do Esquadrão de Aço, vem a questão do Bahia. Eu estava anotando aqui, e este movimento, que mesmo que não seja um movimento que o Bahia se pronunciou, pode ser uma especulação, que o Bahia não está nem sabendo disso, isso vai acontecer desse tipo de situação, né? Não, o Bahia não está nem sabendo disso, essa informação está trazida pelo jornalista, a gente já sabe. Mas trabalhando no sentido que existe de fato este interesse do Bahia de colocar o Gabriel Moscardo no radar de uma temporada para 2024, mostra que o Bahia está no mercado independente do fechamento da janela de transferência. Mostra que o Bahia pensa já em 2024 na formação do seu elenco. Sobretudo na formação de jogadores mais jovens e promissores. O Bahia se movimenta no mercado e me parece que já está aí buscando este tipo de atleta que tem qualidade, que vem de um clube grande, mas que tem um contrato bem viável e um contrato perto do fim. Então, o Corinthians e outras equipes do futebol brasileiro devem tomar muitos cuidados, porque o Bahia, de fato, pode sim fazer um tipo de manobra deste modo. O Atlético Paranaense, por exemplo, não sei se foi igual, mas conseguiu tirar o Vitor Roque do Cruzeiro, trazer para sua equipe, e agora o Vitor Roque tem já um contrato com o Barcelona, já está finalizando sua história no Atlético Paranaense, e o Atlético ganhou muita grana com isso, né? Não sei se foi este o mesmo movimento, mas a ideia é que jovens promissores estão sendo vistos sim, e não é de hoje, por equipes que financeiramente podem adquiri-los. Isso quer dizer que no futuro esses jovens atletas vão valer, inclusive, milhões para o mercado brasileiro, para dificultar, né, esta migração do atleta de um clube brasileiro para um outro clube brasileiro e fazer este processo que o Corinthians pensa, né? O Manchester City teria muito mais tranquilidade para adquirir o Moscardo de 17 anos se ele estiver no Bahia. Então vamos supor que o Gabriel chegue no Esquadrão de Aço. Um exemplo, chegue com 18 anos no Bahia. Chegue lá, tem 17 agora, deve fazer 18 em 2024. Esse atleta joga no Bahia por 2, 3 anos, 21 anos. Ganha maturidade, ganha experiência, é bom de bola. Vamos supor que foi convocado para a seleção brasileira. De repente o Manchester terá muito mais facilidade de adquirir ele via Bahia do que via Corinthians ou outro qualquer time do Brasil. Então, este movimento é um movimento interessante do Bahia e coloca em alerta as bases, né, dos clubes do futebol brasileiro, jovens promissores do futebol brasileiro, né? Mas, é como diz o nosso querido Bara Bahia, a ver, vamos estar sim acompanhando todo este desenrolar do Moscardo, que eu considero uma especulação, ainda há uma sondagem, não há de fato nada ainda que venha aqui, pelo menos para a gente, que o Gabriel Moscardo venha a jogar no Bahia, né? É uma informação do jornalista do portal Itatiaia, que cobre o Corinthians, o Luiz Fabiani, no entorno de há uma movimentação do Bahia, o Bahia colocou o Gabriel no radar, no entanto, o Corinthians está negociando com o Chelsea e é muito provável que ele vá para o clube inglês, porque o Corinthians não vai querer perder uma oportunidade financeira muito maior, não é verdade? Então tá aí, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Wender, bota na tela a próxima pauta, tá aí a próxima pauta, e essa pauta é interessante porque com relação ao próximo jogo, né? É o jogo do Bahia contra a equipe do Vasco da Gama, domingo 18h30, Arena Fonte Nova. A grande questão é quem será o substituto do Cauli, né? Nós estamos falando desde segunda-feira passada. Na realidade, desde o momento que o Cauli machucou-se no domingo no jogo contra a equipe do Botafogo. E aí, a gente começa, claro, a imaginar uma possível equipe sem o Cauli, agora com quem? Eu coloquei 3 jogadores aí para que a gente possa debater, e são 3 jogadores bem interessantes, tá bom? São interessantes. O Juba, o Biel e o Cittadini. Acho que dos 3 jogadores, o Biel, o Juba,
são melhores do que o Cittadini. Acho que para a posição o Juba é melhor. O mais habilidoso é o Biel. Só que a habilidade você não pode colocar em qualquer lugar do campo, né? Então me preocupa muito o Biel jogando no posicionamento do Cauli, e se o Biel tem esse perfil de recuar um pouco mais para buscar essa bola para levar para o ataque. O Biel é um jogador que recebe essa bola no ataque e de lá ele constrói, né? Ele não vai fazer esse caminho, que para ele pode ser um caminho longo. E mesmo assim, são 4 atacantes, né? Além dos 3, o Mingote, o Ademir e o Rafael Ratão, você tem um Biel e uma nova posição. Então, há os riscos de colocar o Biel primeiro. Não porque o Biel não vai dar conta do recado, ele vai dar o máximo dele. Só que eu acho que ele não é um jogador da posição, embora seja o mais habilidoso dos 3. E eu, sinceramente, cheguei até a mencionar que o Biel deveria ser o titular. E eu, sinceramente, gostaria muito de ver o Biel nessa situação. Só que Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama melhorou, o Bahia está numa posição muito delicada. Talvez correr este risco no jogo não vai valer a pena. Só que o Renato Paiva tem o treino e deve ter treinado o Biel nessa posição também para ter confiança no que ele pode fazer. Então tudo que o Paiva colocar em campo, ao menos no início, vai ser trabalhado. O problema do Paiva é quando o jogo começa. Mas ele faz um trabalho, sim, de análise, e quem entrar, com certeza, foi treinado para isso, foi preparado para isso. Volto a repetir, o problema do Renato Paiva está muito ligado ao jogo, quando ele está em curso, as movimentações do adversário, as variações, coisas que ele talvez não tenha visto, as surpresas que uma partida de futebol traz e que ele não sabe lidar com aquilo, sobretudo na pressão de treinar o Bahia, né? Então, se o Biel for para o jogo, é porque ele treinou e o Biel tem capacidade para fazer isso, e através do jogo nós vamos ter essa análise. O Luciano Juba, ele chegou recentemente, o Luciano Juba chegou dia 1º, tirou foto, teve um dia de fato de muita divulgação no entorno dele, ele treinou, mas é um pequeno tempo para justamente assumir uma titularidade. Fisicamente ele está bem, inclusive ele está com mais ritmo de jogo do que o Cittadini e do que o Biel. Fisicamente ele está melhor que o Cittadini e que o Biel também. O Biel veio de uma lesão. O Cittadini está faltando ritmo de jogo. Não tinha tantas oportunidades no Atlético. Aqui no Bahia ele está começando a sua história. E chega o Luciano Juba, que jogou dia 25. Então tem ritmo de jogo e está bem preparado fisicamente. Agora, ele precisa conhecer a lógica do time do Renato Paiva, como se movimenta, entrosamento com seus novos companheiros. Então eu acredito que o Juba, que está liberado para jogar, o Juba pode jogar. No entanto, acho que ele não vai entrar de primeira. Ele deve entrar no decorrer do jogo, talvez de 10 a 20 minutos, para começar o seu processo de entrosamento com os atletas. Não acredito. E aí eu coloquei na frente o Cittadini, que dos 3 é o menos habilidoso, mas ele é um jogador da posição. O Luciano Juba também é. Mas ele está na frente porque ele já conhece o trabalho do Renato Paiva, já conhece os seus companheiros. O Juba está iniciando os trabalhos. Então o Cittadini dos 3 tem mais experiência para poder assumir este posicionamento. Só que vai ser pesado para o Cittadini porque ele vai precisar jogar bola. Mas as ações do jogador individual vai depender muito do coletivo. Eu vejo que o Cittadini pode jogar bem no Bahia, neste jogo contra o Vasco da Gama e nos demais jogos, vejo. Mas ele vai precisar muito do bom jogo do Tassiano, do bom jogo do Rezende, do bom jogo do Gilberto, do Camilo Cândido. Ele vai precisar do coletivo para poder potencializar o seu trabalho individual. Vejo muito dessa forma. Diferente do Biel, por exemplo, que individualmente ele tira coelhos da cartola, um drible, um passe, um arranque, um chute. Por exemplo, ele fez um gol contra o Flamengo, né? Então, o Biel é inventivo. Dos 3, o Biel é inventivo. Então, necessariamente a equipe não pode estar se movimentando bem, mas o Biel pode tirar um coelho da cartola, fazer um gol e modificar a história do jogo. Já o Cittadini, na minha opinião, ele vai precisar do coletivo para potencializar o seu trabalho. O Luciano Juba também tem a sua individualidade, mas está ligada mais à bola parada e às suas assistências. O Biel tem o drible.
o Luciano Juba tem a bola parada e a assistência, a visão de jogo, o passe. Ele é muito assertivo neste último passe. O Bahia precisa muito de um jogador assim. Mas infelizmente chegou agora. Na minha modesta opinião, eu vou sinceramente eu gostaria de ver o Biel, mas o Cittadini é o mais racional aí, porque ele é da posição. O Biel não é desta posição. Pode até jogar, mas não é dessa posição. E eu posso correr o risco de não potencializar o Biel nessa história. Então eu posso colocar o Biel numa situação que ele não vai jogar bem, porque ele não está ali bem posicionado, né? Então eu iria, de fato, colocar o Cittadini, mas gostaria muito de ver o Biel. Se o Renato Paiva colocar o Biel, se o Renato Paiva colocar o Cittadini, se o Renato Paiva colocar o Juba, sabe o que eu vou dizer, meu amigo? Na hora do jogo, vamos ver a partida. Porque o Renato Paiva tem uma coisa que nós não temos, que é justamente o treino. E quem entrar aí, com certeza, foi preparado para fazer o trabalho. Então, vamos esperar a escalação, vamos esperar o jogo acontecer para que a gente possa tecer um comentário mais dentro da lógica do que está acontecendo e não prever e fazer conexões que a gente pode até se equivocar, não é verdade? Então, meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai jogar duro no like. Você vai jogar duro também compartilhando o nosso link nas suas redes sociais. Você vai jogar duro também se inscrevendo no canal. Metade da galera que nos acompanha ainda não se inscreveu. Então, ó, dá essa moral pra gente. Somos mais de 14 mil inscritos, graças a você que nos dá essa moral. E espero agora, no novo projeto, chegar a 14.500 e quem sabe aí no final de setembro, chegando em outubro, com 15 mil inscritos, que será um momento histórico aqui para o nosso canal, tá bom? Forte abraço a todos vocês, agradecendo demais essa marca de 14 mil. Teremos mais conteúdos durante o dia. Forte abraço!